Olá, estamos começando mais um Arqueologia em Ação. Hoje com a Tatiana Costa, mestre em Arqueologia e da Preservar Arqueologia. Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Tudo bem? Bom, hoje vamos falar sobre arqueologia pública. Tatiana, o que é arqueologia pública? Então, deixa eu historicizar só um pouquinho. Eu trabalhei essa temática na minha dissertação, né? Já faz alguns anos, lá no MAI da USP, fui orientanda da Fabiola. Tivemos um processo muito interessante de toda a discussão do que é isso e, enfim, muitas críticas, né? E eu acho que é uma temática que está crescendo na arqueologia brasileira e acredito que tem muita gente que tem dúvida, né, sobre esse termo, porque público ele não fica palpável, né? Então eu acho bem interessante e agradeço o convite da entrevista. Nós que agradecemos. Então, a arqueologia pública, no meu ponto de vista, daquilo que eu trabalhei, para mim é um campo da disciplina da arqueologia. Por quê? Porque ele seria a única possibilidade da aproximação da arqueologia enquanto ciência social, enquanto ciência humana. Ele tem uma aproximação com a sociologia, ele tem uma aproximação também com alguns aspectos da antropologia, né? E ela seria um campo destinado tanto à pesquisa, quanto ao debate, quanto à aplicação das questões públicas de arqueologia, né? Essas questões públicas, para mim, estão direcionadas à relação à ética, à educação e à legislação, vou fazer uma colinha aqui, e à gestão. Por quê? Porque são campos que você percebe que eles têm uma interface dentro da arqueologia de diferentes maneiras, né? Quando você está falando de pesquisa, quando você fala de etnoarqueologia, você está falando de arqueologia pública, porque há uma interação com os grupos que são relacionados, né? As comunidades indígenas têm um interesse pelo seu próprio patrimônio. E dentro dessa perspectiva, eles também hoje já querem saber, nós temos alguns exemplos, né, dentro dessa área, que tem acontecido desfechos não muito positivos, né? A educação a gente tem uma interface com a educação patrimonial ou o destino que se dá dentro das universidades ou mesmo para a educação pública do que a disciplina está falando sobre ela, né? De que modo a arqueologia está falando de si para a sociedade, para que aspecto, para que extrato social. A legislação no sentido que nós trabalhamos dentro da arqueologia pública com a arqueologia preventiva, né? Há uma determinação de determinados grupos sociais, né? Porque a legislação é criada a partir de um interesse social, né? Por isso que nós temos a Lei 3.924. Houve, obviamente, um lobby de arqueólogos, né? Com interação com os políticos para a preservação. Então, os arqueólogos, enquanto agente de atuação, eles querem proteger o seu patrimônio, um patrimônio que não é deles, né? É também deles, né? É um patrimônio de toda a sociedade. E dentro ainda desse aspecto da legislação e da gestão, a gente daí tem a relação IFAM, Conselho de Classe e Profissionalização da Arqueologia, que é um tema de interesse da arqueologia pública, não só para os arqueólogos, como para a sociedade em geral. Quem é arqueólogo hoje no Brasil? Nós tivemos uma lei que regulamentou, né, a nossa profissão, porém a gente não tem nenhum conselho de classe hoje, né, que diga quem pode ser arqueólogo, quem pode assinar ou não. E esse papel, erroneamente, acaba ficando ao IFAM. O IFAM acaba legislando sobre uma coisa que não é própria a ele, né? Toda essa construção desses pilares, né, do que eu chamo de questões públicas da arqueologia, vem de toda uma construção, assim como quase toda a nossa teoria arqueológica no Brasil, do limiar americano, da discussão que eles fizeram
lá de toda a construção do que eles entendem por arqueologia pública. Só que, diferente de nós, todos esses processos iniciaram com a profissionalização. Então, qual é a diferença entre arqueologia pública e educação patrimonial? Olha, como eu te falei, a arqueologia pública é uma coisa mais ampla, que está aí para ser o trinômio, né? Ciência, sociedade, principalmente essas duas questões, mas também a relação ciência, patrimônio e sociedade. O patrimônio interessa para quem, né? A ciência interessa para quem? Interessa para nós, que somos arqueólogos, que queremos ver o crescimento da pesquisa arqueológica no Brasil. E a sociedade, em que ponto que está nisso, né? Então, a arqueologia pública é algo bem maior do que é a educação patrimonial. A educação patrimonial, ela já vem num processo de revisão, né, do seu conceito, desde lá da horta, do trabalho que entra dos museus, que foi muito mal interpretado dentro da arqueologia brasileira, né, que era para ser um projeto ligado a uma instituição, onde tivesse um processo contínuo, né, ou mesmo dentro da escola, e depois isso não se deu. Então, eu acho que hoje definir arqueologia, educação patrimonial no Brasil é mais difícil até do que definir arqueologia pública, porque existem várias educações patrimoniais. Cada um interpreta de uma forma, de uma maneira, mas seria a área dentro da arqueologia pública destinada a discutir os aspectos educacionais, seja a ausência do índio, do passado pré-colonial dentro da educação brasileira, dentro dos livros didáticos, né? Dentro da sala de aula, principalmente, porque todo início de ano a gente tem uma discussão em qualquer disciplina, principalmente História e Geografia, sobre o passado. Mas esse passado, que passado é esse? Né? Ninguém sabe direito, né? Então, assim, do meu ponto de vista, a educação patrimonial que nós fazemos, seja ligada à arqueologia preventiva, seja ligado aos trabalhos mais amplos que são feitos em museus, né, que são trabalhos lindos, como o Museu da USP faz, como o Museu de Goiás, tem vários museus que têm um trabalho intensivo muito bacana com essa linha, mas é assim, ó, resgatar para a sociedade a importância desse passado. Quando a gente faz isso enquanto profissional, a gente está ressignificando a nossa profissão, a nossa disciplina. Para você ter uma ideia, né, não sei se eu consegui ser clara na explicação de educação patrimonial, aqui na Preservar a gente trabalha com arqueologia pública, né? E a gente trabalha com educação patrimonial voltada para a instrumentalização de professores e alunos de escolas públicas através da produção de material didático. Isso vai um pouco, separa um pouco do pensamento geral do que é a educação patrimonial em termos identitários. Nós não estamos fazendo esse trabalho querendo que você olhe o material arqueológico e descubra que é a coisa mais importante da sua vida e, a partir daquele momento, comece a preservar os sítios arqueológicos. Eu não acredito nisso. Eu não acredito nisso porque eu passei muito tempo trabalhando em campo e, inclusive, fazendo educação patrimonial, não na linha que nós trabalhamos hoje, e eu percebi assim, para que é que eu vou preservar um sítio arqueológico se eu não tenho água encanada, se eu não tenho esgoto, e se é o único lugar que eu tenho para alimentar minha família com agricultura familiar, é um pedaço de terra preta onde é o sítio arqueológico. Como é que eu, enquanto uma cidadã, vou chegar para a pessoa e vou dizer assim, você nunca mais vai poder fazer nada nessa terra, porque é um sítio arqueológico, porque isso é mais importante do que qualquer coisa. Então, eu acho que quando a gente faz esse trabalho, não estou querendo dizer que os sítios arqueológicos não são importantes para mim, mas é completamente diferente você lidar com comunidades
pequenas, pessoas que têm sofrimento no seu dia a dia e lidar com um grande empreendedor que a partir da destruição daqueles sítios vai ter lucro, né? Então, é só essa perspectiva que se deve ter quando você está trabalhando, né? Porque cada um tem um interesse para aquilo que está fazendo. Então, a gente rompeu um pouco essa questão de identidade, né? A gente trabalha numa linha de benefício público daquilo que a gente faz, do trabalho que a gente faz. E daí, por isso, a gente tem destinado os trabalhos, os produtos, para produções didáticas, né? Deixa eu mostrar aqui. Alguns exemplos. Esse aqui, por exemplo, se quiser. Esse, por exemplo, é um documentário educativo feito na região de Goiás. A gente parte de um entendimento que a arqueologia é história indígena, é a construção da história indígena, uma parte da história brasileira relegada e que, se depender do nosso presidente, vai desaparecer, né? Então, a gente batalha em cima da produção tão escassa para as escolas públicas. Por que as escolas públicas, né? Eu sei que as particulares também têm essa deficiência e tal, mas se a gente está fazendo um trabalho que é regido por uma legislação, né? que é ofertado por causa do impacto, né? O possível impacto a sítios arqueológicos, nada mais justo do que reverter isso para as escolas públicas. Então, esse foi um dos vídeos que a gente trabalhou. Ele foi feito em conjunto com a etnia Chavante e outras etnias de Goiás. Eu acho que é legal explicar também que, assim, todo o dinheiro que vem desses trabalhos que a gente faz, ele vem do que a galera ainda chama de arqueologia de contrato, que eu não gosto muito desse termo, mas, enfim, da arqueologia preventiva. E nem todos os projetos têm muita grana para isso, né? Esse, por exemplo, a gente conseguiu juntar 5 empreendimentos numa mesma região, entrar em contato com o IPHAN, pedir autorização e tal, pedir autorização para os empreendedores para focar a grana de 5 projetos nesse produto, né? Nesse produto educativo que ficou muito bacana, né? Houve também um pouco de etnoarqueologia junto, que foi muito legal, e a gente consegue ter a coisa mais palpável, né? Da ideia, da onde vem, e eles curtiram demais, todo mundo participar, toda a equipe que participou, e o resultado foi super bem aceito por todas as escolas, né? Nós distribuímos, vamos ver se eu lembro agora, foram 5 municípios relacionados aos projetos das PCHs e o outro projeto 14 municípios. E isso dá uma média de umas 100 escolas atendidas, né? Bem bacana. Esse aqui é um outro livro produzido a partir de uma pesquisa de linha de transmissão, que começa no Maranhão e termina no Ceará. Então, a gente fez aí uma compilação das informações dos contextos arqueológicos, da informação do que é arqueologia e o resultado da própria pesquisa. E ficou um trabalho bacana e que a gente está ainda em fase de distribuição. Nossa, ficou bem legal mesmo. Nossa, muito bem feitinho, as imagens maravilhosas. Aqui, agora, dentro dessa perspectiva, isso é legal, se você quiser folhear. Dentro da perspectiva agora da IN 01-2015, a gente tem, junto aos programas de gestão, o projeto de educação patrimonial integrada, que eu achei uma grande sacada do IPHAN, porque era tudo voltado para a arqueologia e todos os levantamentos super bacanas de patrimônio imaterial, não havia um retorno, né, uma extroversão do conhecimento gerado. Então, esse calendário
é desse mesmo projeto aqui que gerou esse livro de arqueologia, gerou um outro livro de educação patrimonial voltado para os bens imateriais e esse calendário. Então, o que que houve? Foi uma coisa emocionante, porque a gente retornou para os detentores o conhecimento que eles nos passaram sobre o Bumba Meu Boi, sobre a capoeira, né, sobre a cajuína, toda a produção de como se faz o licor, né, e desde o processo de extração, colheita, e o livro, que infelizmente eu não tenho aqui para te mostrar, ele reflete isso e nós retornamos às comunidades, entregamos, as pessoas se sentiram super valorizadas, entregamos também nos museus, secretarias de educação, secretarias de cultura, e prefeituras, porque as próprias prefeituras não sabem que esse patrimônio existe, né? E não conseguem nem destinar políticas públicas para o incentivo, né? Então, o nosso objetivo é mostrar, retornar para essa sociedade com conhecimento, que é o objetivo final da pesquisa, né? Nossa, isso aqui ficou muito bonito, as fotos estão maravilhosas. Se quiser, eu tenho ali para te dar. Durante o processo de salvamento, ou melhor, de prospecção, se você não encontra nenhum sítio, mas as pessoas estão vendo você trabalhar ali, estão vendo o que é um arqueólogo, o que é arqueologia, esse processo também merece alguma ação de educação patrimonial, alguma produção, algum retorno para esse pessoal também, mesmo que não se ache nada em campo? Então, isso é um pouco complicado. Durante a fase, tanto de o que a IN chama hoje de avaliação de potencial de impacto, ou seja, avaliação de impacto, há um trabalho junto às comunidades que a gente faz através, que são atividades de esclarecimento. Não são necessariamente atividades de educação patrimonial, mas se encaixariam como, né? Onde há um diálogo, porque você precisa pedir autorização para entrar, as pessoas, você vai para comunidades rurais, daí você vê um monte de gente que você nunca viu na vida, com carro adesivado, de colete, né, todo identificado e tal, e todo mundo fica tenso, quem é essas pessoas, né? Principalmente porque nós somos os primeiros a chegar, né, em relação à obra. E daí, nesse momento, são feitas essas atividades de esclarecimento, conversas, né, com os arqueólogos todos conversam com os proprietários, com a comunidade, e são entregues daí folders, e a gente também costuma fazer cartazes explicando. Daí assim, vai naquela vendinha da comunidade, coloca um cartaz, ou no boteco, que daí sempre tem bastante informante, até quando a gente precisa saber, né? A gente também precisa o retorno, porque eles conhecem, principalmente agricultores na parte rural, o que tem, ou se tem algum colecionador, ou se tem alguma pessoa que domina, né, um pouco do conhecimento arqueológico, não necessariamente da forma como nós entendemos, mas ele pode saber que tem uma pedra de Curisco, né, que é uma ponta de flecha, pode saber que tem uma pedra de raio e aonde foi achada, e muitas vezes essas comunidades sabem muito mais do que nós, né, em relação a onde eles moram e tudo. Mas, voltando na tua pergunta, quando não se acha nada que vá para a fase seguinte de salvamento e não tenha também monitoramento, né? Porque dentro do programa de gestão se encaixam salvamento, monitoramento, e também você tem o trabalho adiante de toda a avaliação de impacto mais precisa com os bens imateriais. Daí, quando você não tem essas fases seguintes para acontecer, não tem a educação patrimonial. Daí se encerra naquele momento o processo mesmo. Tatiana, qual a importância da arqueologia pública?
a importância da arqueologia pública, ela é, para mim, principalmente porque é o caminho que a gente tem para dialogar, não com a sociedade em geral, mas com os estratos da sociedade que se interessam pela arqueologia e nós nos interessamos por elas, né? Quando a gente fala sociedade, é um negócio muito, muito amplo, né? E como a gente tem diversas interfaces dessas questões, ela é uma linha que está relacionada há várias áreas de pesquisa, mesmo que as pessoas não observem isso, né? Porque para você fazer uma pesquisa arqueológica, você tem que dialogar com o dono da terra, principalmente pesquisa acadêmica, que você não está nem indenizando o cara para nada, né? Você quer desenvolver uma pesquisa de etnoarqueologia, por exemplo, você também vai ter que ter um diálogo, né, com as comunidades indígenas, sobre aquilo que você vai fazer, para onde você vai destinar o material que pertence a ele, que daí tem toda essa relação de pertencimento e tal. E assim, mais do que necessário, dentro da disciplina, a gente abrir os olhos para a questão da nossa profissionalização, né? Seja no âmbito acadêmico, onde um grupo de pessoas que estabelecem o currículo do perfil do profissional que eles querem como professor, que nem sempre, às vezes, o processo é tão íntegro, né, tão limpo e tudo mais, como quem é o arqueólogo no Brasil hoje, né? Será que a ausência que a gente tem hoje de um conselho de classe, para além de todas as exigências que o IFAM tem, não faz com que um arqueólogo antiético continue trabalhando, né? Então, é uma série de reflexões, né, que eu gostaria muito, e eu sei que em algumas graduações em arqueologia tem professores, né, tem colegas trabalhando essa discussão, para que a gente saia daquele âmbito de que a arqueologia é tecnicista, né? A arqueologia não é tecnicista, né? A gente é uma ciência que circula muito entre outras ciências, seja humana, seja social, seja física, né? A gente dialoga lá com a geografia, mas também está dialogando ao mesmo tempo com a geologia. E então, eu acho que a importância da arqueologia pública é casar todas essas questões juntas, para que a gente cresça enquanto disciplina, enquanto ciência, e se estabeleça de fato no Brasil como uma área de importância, né? Onde dentro da escola, desde o início, a gente tenha dada a perspectiva do que é arqueologia, e saia daquela ideia de que a gente é Indiana Jones e pega o chicote, ou a gente só faz trabalhinhos minuciosos com pincelzinho. Então, assim, a gente tem uma série de estereótipos criados, e eu, no meu trabalho, ouço diversas coisas, principalmente ligada aos engenheiros, né? Eles, por exemplo, dentro dos aspectos dos interesses, qual é o interesse que eles têm para a arqueologia? Nenhum. Para o crescimento da arqueologia? Nenhum. O interesse deles é a obra dele liberada, que a arqueologia não incomode, porque a arqueologia é aquela que incomoda na obra, que custa caro, sabe? Então, a gente voltar para uma reflexão e abrir o olhar de dizer assim, galera, olha só, você é do lítico, eu sou da cerâmica, você é do não sei o quê, mas todos nós, profissionais, dentro da disciplina, estamos trabalhando para o bem comum. O bem comum qual é? A proteção do nosso instrumento de trabalho, né? Que sejam coleções arqueológicas, que sejam sítios arqueológicos, que sejam informações educacionais. Então, assim, hoje eu acho que a gente tem uma gama
gigantesca de perspectivas de arqueólogos trabalhando e interagindo com outros profissionais, dentro de cursos de antropologia, dentro de história, mas a gente não se olha para si para buscar essa unidade, né? E daí, para mim, a grande importância da arqueologia pública enquanto um campo é que a gente consiga, dentro desse campo, estabelecer esse diálogo. Então, como a arqueologia pública ela é realizada no Brasil? Então, a gente tem diferentes atuações de arqueologia pública, né? A gente tem os arqueólogos, os acadêmicos, lidando dentro da academia com os seus currículos, com os seus alunos, num diálogo nos seus departamentos, né? Com reitoria e batalhando pelo crescimento da arqueologia nesse aspecto, né? A gente tem toda a galera do IPHAN no diálogo do que é a gestão, né, do que é a gestão e a preservação e os aspectos de fiscalização, né, dentro disso. A gente tem toda a galera que trabalha com arqueologia preventiva, né, que tem ou deveria ter este olhar, esta preocupação com um objeto que não é só nosso, né? Que a gente tem que dar esse retorno de uma pesquisa bem feita, mesmo que nem sempre a gente tenha tempo de escrever artigos e tal, mas quem sabe a gente chega lá. E você também tem todo o pessoal que está discutindo aquilo que a gente estava falando antes, da parte educacional, da arqueologia, né, da educação patrimonial, com outras áreas, né, tentando fazer uma interface com a educação ambiental, que é um pouquinho diferente. Então, você tem hoje, no meu ponto de vista, vários arqueólogos trabalhando dentro dessa perspectiva da arqueologia pública, né, de etnoarqueologia e dentro dos museus. Então, para mim, muita gente está fazendo arqueologia pública sem saber que é. Os arqueólogos são os únicos que podem atuar nessa área? Não, não necessariamente, porque quando você está trabalhando determinados aspectos da arqueologia pública, por exemplo, se você estiver lidando com as questões que envolvem a gestão versus a legislação, você também vai ter uma atuação e um ponto de vista de um profissional do direito, por exemplo, né? Quando você está lidando, por exemplo, com uma questão de educação, desse passado excluído e tal, você também vai ter uma interação com outros profissionais, como da pedagogia, né? De que forma a gente pode acessar aquela criança, porque existe dentro da educação todo um método a ser trabalhado, né? Então, a gente fica muitas vezes trabalha em conjunto com esses profissionais e não necessariamente sozinhos, né? Porque também dentro da nossa ciência, né, que as ciências são várias gavetinhas e a gente vai abrindo e sacando informações de cada uma, a gente faz com que a área cresça, né, nesse sentido. Ao lidar com o público, o que os profissionais não podem deixar de fazer e o que eles não devem fazer? Então, eu acho que essa é uma pergunta que caberia não só para a ciência arqueológica, né, mas caberia para as outras. Porque a gente tem um linguajar técnico, né, e dependendo da área que você circula na arqueologia, o nosso linguajar é super técnico, entendeu? E se eu chegar para uma pessoa que não é do meio e falar assim, essa é uma lasca de façonagem, de bitagem, a pessoa não vai entender lufas, né? Então, a gente tem todo um caminho dentro desse processo educacional e, como eu te falei, no diálogo com a pedagogia, no diálogo com outras áreas, para simplificar a nossa linguagem. Então, por isso que ela tem que ser uma área da pesquisa, né? Não pode simplesmente assim,
Ah, eu vou lá fazer educação patrimonial agora. E daí eu chego no lugar, né? Por exemplo, vamos falar hipoteticamente para uma turma do ensino do primeiro ano ensino fundamental, e vou lá fazer uma atividade com eles e falo um monte de termo técnico. O que eles vão entender? Nada. Então, para cada extrato social ou grupo que você conversa, o teu diálogo como arqueólogo, ou a linguagem que você vai usar, muda, né? Vou te dar um exemplo do meu trabalho diário. Eu faço diariamente um treinamento com os meus clientes, explicando assim, metodológico, né? Um treinamento metodológico, porque eles ficam me apurrinhando o tempo todo, porque o prazo é tudo para eles, é só o que importa. Então eu tenho que explicar como é que eu vou fazer o trabalho. Então, assim, tem alguns termos que o pessoal já domina, assim, prospecção arqueológica. Não como a gente domina e não com os vários asteriscos que podem ter o termo dentro da arqueologia. Mas eles sabem que prospecção é quando a gente caminha procurando algo e faz intervenções em subsolo, né? Eles sabem que diagnóstico arqueológico é um levantamento mais amplo que se faz, né? Que o salvamento é quando a gente retira. Então, diariamente, no contato com vários profissionais que a gente acaba interagindo, seja a galera de topografia, que trabalha com a gente, né? Desde dizer assim, ó, o que é um artefato, o que é um vestígio, e explicar os vários sinônimos das coisas, o diálogo que a gente tem que ter é com cuidado, né? Dependendo com quem você está dialogando. E eu acho que isso vale para qualquer profissional. Bom, vamos encerrando. Tatiana, muito, muito obrigada. Adorei a entrevista. Obrigado, eu que agradeço. Desejo sucesso, arqueologia em ação, e sempre estamos aqui à disposição. Obrigada. Seja profissional, seja ético, faça o seu trabalho com dignidade, pense na academia, pense na sociedade e pense em você como alguém que está fazendo algo que seja importante para a tua vida.